Fala, galera! Tudo bom, JC? Boa noite! Hoje nós iniciamos o segundo bloco das nossas dinâmicas, que continuarão a abordar o tema escolhido por nós, giris, no início do ano, a obra da salvação. Bom, como vocês já sabem, a PDC postou nos stories que a dinâmica de hoje será feita em grupos de 2 a 5 pessoas. Nós sugerimos que vocês se reúnam em uma chamada de vídeo com seus amigos, com seus círculos ou com uma pessoa da sua escolha. Sem mais delongas, vamos começar? Para essa primeira parte da nossa dinâmica, nós vamos deixar algumas passagens da Bíblia na tela e nós pedimos para que vocês discutam com o grupo o que vocês acham que essas passagens têm em comum. As passagens são: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram por meio da água. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do Oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis o que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, vos detereis junto às águas do rio. Também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração, te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. E aí, conseguiram encontrar algo em comum entre elas? Para quem falou que elas têm relação com o sacramento do batismo, arrasou! Esse é o tema da nossa dinâmica de hoje. Todas essas passagens do Antigo Testamento são de grandes momentos da história da salvação, que trazem em si a prefiguração do batismo. A primeira passagem vocês já devem conhecer. É a primeira passagem da Bíblia, que fala sobre a criação do mundo. Ela nos mostra que desde o princípio do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida e da fecundidade. A Sagrada Escritura a vê como incubada pelo Espírito de Deus. Já a segunda passagem foi retirada do capítulo 3 da primeira epístola de São Pedro, que faz referência ao episódio da Arca de Noé. Nas águas do dilúvio, a Igreja vê a imagem do batismo, porque as águas significam ao mesmo tempo o fim do pecado e o princípio da santidade. Graças a ela, um grupo de pessoas foi salvo. Na terceira passagem, podemos observar o acontecimento da abertura do Mar Vermelho, em que ocorre a verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia, assim, a libertação operada pelo batismo. O Senhor faz os filhos de Abraão atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, para que esse povo, liberto da escravidão, fosse a imagem do povo santo dos batizados. A quarta e última passagem aborda a travessia do Jordão.
graças à qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida à descendência de Abraão. As águas do batismo abrem o caminho para o recebimento da herança prometida, a vida eterna. Agora que vocês já sabem o ponto em comum entre essas passagens, nós sugerimos que vocês parem por um instante e releiam, tendo tudo isso em mente. Vocês conseguem perceber agora que esses momentos prefiguram o batismo? E como eles introduzem o significado do batismo no plano da salvação? Aqui estou aqui. Agora, nós iremos para a segunda parte da nossa dinâmica. Nós faremos algumas perguntas e pediremos para que vocês partilhem com o grupo sobre elas. Se preferirem, pausem o vídeo para terem mais tempo para discutir. Você é batizado? Se não, você pensa em ser batizado? Se você foi batizado, você sabe quem são seus padrinhos de batismo? E independente de ter sido ou não batizado, que características você considera importantes na escolha dos padrinhos? Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir. Se você foi batizado, qual foi a última vez que renovou as promessas do batismo? Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Sarça que só queima, que não se Para os que já foram batizados, você se lembra da data do seu batismo? Você enxerga esse momento como um marco em sua vida? Para todos, qual o significado do batismo para você? vem nos consumir. Estamos aqui, foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Se tivesse que resumir o significado do batismo em uma palavra, qual seria? Ficar de pé, mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo, de novo.
Bom, agora que vocês já partilharam a vivência de cada um em relação ao sacramento do batismo, nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma pequena curiosidade sobre a última pergunta que fizemos, onde pedimos para que vocês resumissem o batismo em uma palavra. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. Chamamos-lhe dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo o que há de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que não trazem nada. Graça, porque é dado mesmo aos culpados. Unção, porque é sagrado e régio, como aqueles que são ungidos. Iluminação, porque é luz radiante. Veste, porque cobre a nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é sinal do senhorio de Deus. Agora, nós falaremos um pouco em que momento todas aquelas prefigurações da antiga aliança que vimos nas passagens do Antigo Testamento, no momento anterior, são de fato realizadas. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo. Ele começa a sua vida pública depois de se ter feito batizar por São João Batista no Jordão. E, depois da sua ressurreição, confere esta missão aos apóstolos, e depois fazei discípulos de todas as nações. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus sujeitou-se voluntariamente ao batismo de São João Batista, destinado aos pecadores para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação do seu aniquilamento. O Espírito que pairava sobre as águas da primeira criação desce então sobre Cristo, como prelúdio da nova criação, e o Pai manifesta Jesus como seu Filho muito amado. Foi na sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. De fato, ele já tinha falado da sua paixão, que ia sofrer em Jerusalém, como de um batismo, com que devia ser batizado. O sangue e a água que emanaram do lado aberto de Jesus crucificado representam o batismo e a Eucaristia, sacramentos da sua vida nova. Desde então, é possível nascer da água e do Espírito, para entrar então no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. Repara, onde é que fostes batizado? De onde é que vem o batismo, senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo? Ali está todo o mistério. Ele sofreu por ti. Foi nele que tu fostes resgatado, nele que fostes salvo. Na dinâmica de hoje, nós podemos passar com vocês por vários momentos do sacramento do batismo. Nós abordamos desde as prefigurações do batismo até de fato elas serem realizadas, podendo também passar por uma partilha, onde vocês conseguiram contar um pouco da experiência pessoal com esse sacramento. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito, e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo batismo, somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Nos tornamos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja e tornados participantes na sua missão. Porém, ao trazermos esse tão sagrado sacramento, algumas dúvidas podem surgir, como, por exemplo, só existe salvação para aqueles que são batizados? O batismo é necessário para a salvação de todos aqueles a quem o Evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir esse sacramento. Mas e fora desses contextos, existe salvação para aqueles que não são batizados? A Igreja ensina que aqueles que sofrem a morte por causa da fé, os catecúmenos, ou seja, aqueles que estão se preparando para receber o batismo, e todos aqueles que, sob o impulso da graça, sem conhecer a Igreja, procuram sinceramente a Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade, podem sim se salvar, mesmo sem ter recebido o batismo. Quanto às crianças que morrem sem batismo,
a Igreja nos convida a ter confiança na misericórdia divina e a rezar pela sua salvação. E quais são os frutos do batismo? Podemos dizer que os principais são a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais e o renascimento para uma vida nova, pela qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro de Cristo e templo do Espírito Santo. Bom, pessoal, essa foi a nossa dinâmica de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado e aprendido com a gente um pouquinho da importância do sacramento do batismo na obra da salvação. A gente vai com um breve aviso. Bom, agora nossas dinâmicas de domingo, a partir de hoje, elas vão ser feitas de 2 em 2 semanas. Ou seja, domingo sim, domingo não. Então, se hoje a gente teve dinâmica, no próximo domingo a gente não vai ter. Mas calma, não precisa ficar com saudade, porque já a gente está de volta, daqui a 2 semanas vocês vão estar vendo nosso rostinho por aqui de novo. Tá bom? Então vamos para a nossa oração final. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de pedir, por esse novo bloco que a gente está iniciando hoje, do nosso tema da obra da salvação, pedir para que a gente consiga entregar tudo aquilo que a gente deseja de ensinamento, que a gente aprenda todos juntos como a JC, e também pedir pelo JC e por todas as vítimas do Covid e dos familiares que perderam algum ente querido nessa pandemia. Então, por todas as intenções aqui ditas e aquelas que guardamos em nossos corações, vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Divina Providência, rogai por nós. São Luís Orione, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria e avante! É isso, gente. Um beijo, boa noite, bom final de domingo e uma boa semana para vocês. Beijo, fiquem com Deus. De novo.